begrüßen in unserer Fraktion eine Vertretung von Bergleuten der Uraniummine in Ugueixa, Portugal. Neben mir hat Platz genommen Antonio Minhota. Er ist der Präsident der Organisation der Vertretung der Bergleute ATMU. Seid herzlich willkommen. Habt bitte Verständnis dafür, wir sind in einer etwas sehr reduzierten Form hier heute anwesend als Fraktion. Es sind viele schon unterwegs, sind noch in Verhandlungen oder noch in ihren Mitgliedsländern. Trotzdem möchten wir, die hier anwesend sind, das Gespräch mit euch gerne haben. Wir möchten von euch wissen, worin euer Problem besteht, dass ihr uns das darstellen könnt und dass wir uns dazu auch kurz verständigen. Ich gebe Ihnen zuerst das Wort, Herr Mignot, für eine kurze Intervention und dann werde ich die Diskussion eröffnen. Bitte sehr. Ok. Bom dia a todos. Obrigada por receberem os ex-trabalhadores das minas de urânio em Portugal. O urânio em Portugal explorou-se durante 100 anos. Tivemos 60 minas portuguesas a explorar urânio. Encerraram-se a exploração de urânio em Portugal sem ter em conta quer o passivo ambiental, quer o passivo humano. Foi uma questão que os trabalhadores e as populações tiveram que se envolver e defender a recuperação deixada com a exploração e defenderem-se das lesões que tiveram por estarem expostos à radioatividade. Os trabalhadores das minas de urânio e as suas famílias, há mais de uma década, que lutam pelos direitos. Direito a ter direitos. Direito porque nós fomos expostos a serviços sem ser informados. Os trabalhadores mineiros que durante a década exploraram urânio, não lhe foi dado conhecimento da realidade da sua perigosidade. Os trabalhadores mineiros desconheciam as razões e o perigo que há à sua profissão. Tinham uma missão que era trabalhar, que era produzir. Assim o fizeram durante décadas, sem condições, sem conhecimento do perigo que estavam sujeitos. Para dar exemplos de uma empresa estatal, empresa pública, em que tinha este direito de informar, de conservar as suas populações e os seus trabalhadores, ignorava. E a ignorância era tão grande e tão profunda que contaminamos não só nós os trabalhadores, como também as nossas famílias. Exemplos de como isto é ignorante. Os trabalhadores faziam as suas refeições diretas com material, madeiras, vinda das minas, contaminando a alimentação. Consumiam produtos em que a água radioativa regava esses produtos. Estavam expostos sem terem conhecimento de que era preciso terem melhores condições e preservação. Levavam as suas roupas com que trabalhavam para casa, contaminando as suas famílias. O fato macaco, a peça de serviço que devia ficar na empresa para aí ser, sim, desinfetada, era levada para casa e misturada com a roupa dos restantes familiares.
Os transportes, que era feito com material radioativo, da exploração, era transportada durante quilómetros e quilómetros de terras, de minas para o setor de produção, sem qualquer acondicionamento. As partículas radioativas eram expostas e espalhadas para as populações por onde os transportes passavam. No local mais concreto, Minas de Orgeriça, local de produção, onde vivia a família mineira, as casas eram construídas com material vindo das minas, quer os entulhos, quer a pedra, servia para fazer habitações. Habitações essas que tinham valor radioativos muito alto, em que as pessoas tiveram décadas e décadas e continuam hoje a viver nessas casas, porque o nosso governo, o tal governo que dizem aqui em Bruxelas que é muito bom aluno, em Portugal não sabe ler as indicações dos cientistas, de todos aqueles que estudam e dedicam-se a esta matéria, que apontam de que os mineiros e as suas famílias estiveram expostos e têm que ser tratados. Esta foi a vida que nos foi imposto por um Estado. Esta foi a vida que nós tivemos sujeitos. E de 550 trabalhadores, mais de 150 morreram com neoplasias malignas. Outros tantos estão com doenças profissionais. Há um mês esta parte, 3 colegas de trabalho tiveram uma intervenção a tumores malignos que aponta derivado à exposição que estiveram expostos. É esta questão que o Estado português, com a luta dos mineiros, com a luta das populações, com a luta da ciência, com os vários fóruns que a sociedade tem feito nesta matéria, tem vindo à Assembleia da República Portuguesa a aprovar leis para minimizar estes efeitos. Fez-lo em 2005, fez-lo em 2007, fez-lo em 2010, com um programa próprio de saúde para os mineiros e alargado às suas famílias. Tem vindo muito lentamente a reconhecer o erro que o Estado é cúmplice nesta matéria. E, lamentável, tivemos que nos deslocar de milhares de quilómetros para vir aqui hoje à União Europeia dizer que o nosso Parlamento entrou em bloqueio. De uma parte, uma grande parte dos partidos já reconhecem esta questão e têm avançado com os projetos para minimizar estes efeitos, atribuindo àquelas famílias que perderam os seus entes queridos, deixando filhos, viúvas com 40 anos, que perderam todo o sustento, este Estado, o tal Estado que tem que ser aquele que apoia e que a União Europeia tem que, o Estado da União Europeia tem que ser exemplo, deixa estas viúvas há mais de 30 anos sem dar um cêntimo para a alimentação e para o sustento. Este Estado, este Governo, esta Assembleia da República entrou em bloqueio e por isso tivemos que vir aqui fazer esta denúncia. Para que a Assembleia aqui, o Parlamento, sensibilize o Estado português de que tem que olhar para esta gente que faça a crise e a austeridade que é imposto também em Portugal, como vocês sabem. Mais estas famílias que já não têm o sustento para sustentar a família, mais com a austeridade, ainda vivem pior. Requeremos um subsídio de direito a essas famílias, como dizem todos os estudos, que os mineiros de urânio em Portugal e em todo o mundo foram vítimas e são vítimas de doenças graves para a saúde. É isto hoje e agora que viemos aqui, em que vamos ter eleições para o Parlamento Europeu e que vocês, parlamentares, não podem se abstrair destas questões, destas realidades. Falamos da vida, falamos de preservar famílias e crianças que hoje amanhã até podem ser parlamentares
não podem ter o ódio de que os Estados, aquele Estado que tem que ser social, abandona o cidadão na altura que ele precisa. E temos aqui, ao fundo, várias viúvas e trabalhadores, que alguns deles foram salvos, ainda bem, na luta que nós vimos travando para que haver um apoio na saúde, foram operados e estão aqui a lutar contra a morte, adiando a sua morte, porque foram operados porque tinham temor malignos. E estão aqui hoje a dar a sua cara e o seu testemunho, como estão aqui as viúvas a reclamar o direito à sua imunização que o Estado há muito deve. É este som tão simples de ver que é ter deveres e direitos. Porque se fala em direitos e deveres, também penso eu que a União Europeia tem-nos dado direitos. Não é só dever de cumprirmos, não é só de sermos bons alunos, nós também temos direitos. E temos o direito de exigir isto, porque nós cumprimos com o nosso trabalho. Nós produzimos centenas de toneladas de urânio. Aumentámos a produção quando o Estado queria que se aumentasse. Na década de 90 ou na década de 80, quadruplicámos a produção. Produzíamos 100 toneladas dia, passámos para 400. Num ritual estrondoso em que a segurança não foi aplicada, porque era preciso produzir e o risco aumentou. Era porque o urânio ia ter uma baixa no mercado, então tinha que se produzir rapidamente e explorar, e deixou-se de explorar com os métodos tradicionais que era de mina e passou-se para céus abertos com máquinas intensivas e mais rápidas para explorar o urânio sem ter em conta a segurança de quem explorava e as suas famílias. Não podemos aceitar, porque não só nós não estamos contaminados, como também contaminar a nossa família e nossos filhos. Nós passávamos, as nossas famílias, por dentro da empresa, onde para fora saía as partículas radioativas da exposição que era feita à empresa. As nossas crianças que iam para os jardins-escolas, passavam junto aos caminhões, que faziam poeiras grandes, que tinham que pôr a mão para não comer essas poeiras essas que tinham radioatividade. Este foi o crime que o nosso Estado é cúmplice e tem que ser penalizado. Em 2007, a Tribuna Cívica, feito por vários cientistas e por vários oradores, condenou o nosso Estado com esta questão. E é em 2007 que também um deputado que está aqui hoje, na altura era Ministro da Saúde, fez uma resolução para que houvesse acompanhamento nos exames médicos às suas famílias, porque começaram a ver que morria-se e morre-se hoje ainda. Como nós dizemos aqui, há uma dívida do Estado e como nós dizemos nas camisolas, o urânio continua a matar e nós sabemos que vai-nos continuando a massacrar. Mas queríamos terminar com este trauma, porque passa a ser um trauma, porque falar nisto diariamente, ver morrer diariamente, sofrer diariamente é um trauma e o Governo tem que acabar-nos com este trauma, porque passa a ser duas doenças. É a doença da radioatividade e é a doença de nós estarmos a falar sistematicamente e a agir e a lutar e a vir para aqui a expor-nos novamente a esta triste situação de reclamar direitos. É perante isto, Sra. Presidente, que eu gostaria a sensibilidade para este Parlamento aprovar uma resolução que indica ao nosso Governo que também, em agosto de 2013, aprovou uma nova resolução que diz que é preciso mais exames, que é preciso mais estudos para saber a razão, causa e efeito das mortes, para atribuir esse direito. Mas mesmo assim, 2013 já lá vai, foi em agosto, e mesmo essa resolução que aponta para mais novos exames, o nosso Governo meteu na gaveta e hoje continuamos a não ter nem esses exames para saberem se querem ter a razão, causa e efeito, que para nós está mais que provada. Termino dizendo que hoje fala-se muito no amianto. Também os mineiros
estiveram expostos a isso. As nossas casas, os nossos refeitórios, todas as instalações nas minas eram cobertos por amianto. Dormiam ali semanas diretamente com amianto. Comiam ali semanas diretamente com amianto. Trabalhavam nos escritórios diretamente com amianto. Eram escoltados em consultórios médicos diretamente com amianto. Temos também mais essa para suportar essa possível dessa doença que é o amianto. Os mineiros foram assim sacrificados, foram carne para canhão do nosso Estado e fomos explorados de uma forma brutal que hoje só queremos é que haja justiça para as famílias que estão a perder e que perderam já muitos os seus entes queridos, que haja uma compensação que minimize, nunca vai recuperar, que minimize, e nós pedimos migalhas. Nós até nisso somos pobres a pedir. Nós não vamos aqui a falar em valor, nunca falámos para o Governo. Pedimos a compreensão e que haja ao menos respeito por aqueles que partiram, que não tiveram culpa, com idades compreendidas entre 40 anos e 50 anos. Obrigado a todos. Channel 9. Okay. Ja, es fällt schwer, danach sofort zu reagieren und zu sagen, welche Wirkung dieser Bericht bei uns hinterlässt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie gekommen sind, dass Sie über Ihre Situation gesprochen haben. Ich bin auch sehr dankbar, dass Bergleute, Witwen von Bergleuten hier heute anwesend sind, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier etwas ganz furchtbar im Argen liegt. Eine Ungerechtigkeit, die sowieso in ihren Auswirkungen nicht gut zu machen ist. Und ich denke, und vielleicht kann sich Ines Zuber, die ja mit dazu beigetragen hat, dass es zu diesem Treffen hier heute kommt, ich denke, dass wir überlegen müssen, was wir wirklich tun können und wie wir etwas tun können, weil dieser völlig unverantwortliche Umgang mit dem Leben und die Gefährdung des Lebens und der Gesundheit von Menschen nicht hinzunehmen ist. Und ich bin besonders auch erschrocken darüber, dass es sich ja offensichtlich um eine staatliche Mine handelte. Also hier eine absolute Verantwortung auch bei der portugiesischen Regierung herrscht, sowohl für das, was passiert ist, offensichtlich ja über Jahre hinweg passiert ist, aber auch dafür, dass wenigstens jetzt diese Situation auch anerkannt wird und konkret etwas getan wird, um den Betroffenen wenigstens in einem Mindestmaße noch zu helfen. Aber Unterstützung, damit diese Entschließung sehr genau, sehr treffend ist, damit sie nicht daran vorbeizielt. Ich denke, Sie werden sicher heute auch noch mit anderen Fraktionen versuchen, ins Gespräch zu kommen, damit dieser Fall wirklich in die Öffentlichkeit kommt und nicht einfach verschwiegen werden kann. Und ich glaube, auch wenn man uns jetzt entgegnen wird, dass in Zeiten der Krise dafür keine Aufmerksamkeit da sein kann, die Mittel nicht da sind, dass Portugal unter einem massiven Druck steht. Hier kann es von niemandem, weder von der portugiesischen Regierung noch von der Troika, irgendeine Rechtfertigung geben, hier nicht zu handeln. Das müssen wir in den Mittelpunkt stellen. Es darf keine Ausreden geben. Ich würde gerne jetzt noch Ines bitten, sich
kurz dazu noch zu äußern. Wenn es weitere Fragen gibt, nehme ich die, oder Bemerkungen, Kommentierungen gibt, nehme ich die auch noch mit ran. Also zunächst Ines, dann Sabine Lösing, dann habe ich gesehen... Obrigada, boa tarde. Eu queria só dizer que é com muito gosto que o PCP convidou estes dois grupos de visitantes ao Parlamento Europeu. Por um lado, os ex-mineiros e seus familiares da mina da Urgeiriça, uma mina da Empresa Nacional de Urânio, quando esta existia, e também, portanto, o grupo de Canto Alentejano Vila Nova de São Bento, Conselho de Serpa, que vem aqui na prática promover o canto alentejano e promover esta candidatura a património mundial de um tipo de música que vem essencialmente do trabalho, da prática do trabalho agrícola, acompanhado desta expressão musical. Em relação ao que foi dito pelo António Minhoto, eu quero apenas dizer que penso que este é um caso paradigmático de como os trabalhadores são ainda tratados em Portugal quase como se não existissem, como se não, com total desrespeito, com total negligência. Os seus direitos aqui são completamente esquecidos e neste caso é de uma desumanidade ainda maior, porque se trata de vidas e de vidas dos familiares daqueles que no fundo deram tudo por este trabalho e que acabaram não só por ser prejudicados, como este seu sofrimento não ser sequer reconhecido. E, portanto, este é um caso de desumanidade profunda e hoje numa União Europeia em que se fala tanto das regras apertadas de saúde e segurança no trabalho, do exemplo do exemplo das regras laborais que devem dar segurança aos trabalhadores, que devem garantir a sua saúde, aqui está o exemplo de que aqueles que não tiveram essas condições, e também é importante perceber porque é que elas não tiveram, se era mesmo porque não era possível ou porque houve também negligência por parte do Estado. Neste caso, essa insegurança a que os trabalhadores foram atirados e as consequências que tiveram nas suas vidas foram completamente esquecidas pelo governo português, independentemente, como já disse o António Minhoto, de inúmeras, algumas resoluções que já foram aprovadas no Parlamento Nacional. E, portanto, nós aqui hoje o que queremos é denunciar este caso, mas também pedir apoio e solidariedade dos deputados de vários países, para que de uma forma, enfim, independentemente do mecanismo que possamos utilizar, ou uma resolução, ou um comunicado, ou um abaixo-assinado com vários, que vários deputados de vários países possam subscrever, o que queremos é trazer este caso para a lembrança, que não caia no esquecimento, e que os deputados do Parlamento Europeu possam também ter a oportunidade de solidarizar com este grave problema dos mineiros e das famílias dos mineiros da Urgeiriça. Obrigada. A presença dos mineiros da Urgeiriça aqui em Bruxelas é fundamental que eles possam ter tido este espaço para expressar a situação em que vivem. Quero agradecer também ao Partido Comunista Português e à delegação do PCP por ter permitido que eles aqui estejam hoje connosco, porque, como disse a Inês e bem, é uma situação que tem que ser denunciada. O que o António Minhoto referiu na sua intervenção inicial é uma frase que resume bem a situação que se vive na Urgeiriça. Trata-se de um problema que se arrasta há muito tempo, que continua a não ser resolvido e em que chegamos a esta situação de ter que ter pessoas a reivindicar o direito de ter direitos. Porque é disso mesmo que estamos a falar, direitos. O Estado português e o país devem muito a estes mineiros. Devem-lhes produção de riqueza, devem-lhes desenvolvimento, devem-lhes um conjunto
de coisas de que todos beneficiaram e, no entanto, eles e as suas famílias são hoje em dia dos mais penalizados por terem contribuído para o bem-estar da população em geral. Obviamente que se pode dizer hoje em dia que não se sabia dos problemas associados à exposição ao urânio ou à radioatividade ou o que quer que fosse. Mas hoje em dia já se sabe há muitos anos, há imensos anos que se sabe que existe uma relação de causa e efeito profunda entre aquilo que foram as condições de trabalho a que estes mineiros estiveram sujeitos e as suas famílias também. É bom nunca esquecer que as suas famílias também estiveram sujeitas, embora numa dose diferente, mas também estiveram sujeitas, e a comunidade local, não apenas os mineiros e as suas famílias, mas também a comunidade local. Este caso em concreto é para mim um caso muito especial, porque numa altura em que ainda se discutia em Portugal se havia relação direta, relação causal entre a exposição ao urânio e a prevalência de cancro, de determinados tipos de cancros, numa altura em que ainda se faziam relatórios científicos para tentar provar essa relação causa e efeito, nessa mesma altura eu trabalhava como investigadora na Universidade de Coimbra e desenvolvi investigação sobre saúde ambiental, e foi precisamente o caso dos mineiros da Urgeiriça que foi o estudo que eu realizei na minha tese de doutoramento, e portanto tive a oportunidade e o privilégio de conhecer muitas das pessoas que aqui estão e de poder entrevistá-las, e tenho que lhes agradecer também aqui publicamente por terem partilhado as suas vidas e terem fornecido toda a informação, ter acesso aos resultados médicos e tudo isso que permitiu que fizesse o trabalho que fiz para apresentar provas de doutoramento. Na realidade é isto. E, portanto, devo muito também do ponto de vista pessoal, e eu quero agradecer publicamente, porque do ponto de vista pessoal devo muito também às pessoas que aqui estão. Mas aqui o meu agradecimento pessoal é irrelevante, eu só o estou a referir porque acho que ele deve ser público também. É irrelevante porque eu acho que todos nós e todas nós, enquanto portugueses e portuguesas, devemos muito a estes trabalhadores e às suas famílias. É uma questão de dignidade, é uma questão de reposição de direitos, sobretudo numa situação em que eles já foram tão afetados, que há coisas que são irrecuperáveis. Há danos para a saúde, há danos para o ambiente, há danos para a qualidade de vida, para o bem-estar, para a dignidade, volto a referir, que já são irrecuperáveis. E por maioria de razão, porque esses já são irrecuperáveis, o mínimo que o Estado pode fazer é tentar colmatar ao máximo esses danos que foram provocados em nome do bem-estar de uma sociedade no seu conjunto. E, portanto, nós temos aqui um problema e uma questão profunda de saúde pública, mas uma questão social também muito profunda. E de cada vez que eu ouço, e esta história infelizmente repete-se há muitos anos, as lutas destes trabalhadores, ex-trabalhadores das minas e das suas famílias por terem direito ao apoio social, nomeadamente a um subsídio que possa colmatar a situação em que se encontram, é com uma profunda tristeza que vejo que nem isso é tido em conta pelos sucessivos governos que têm estado em Portugal, porque, como disse, é um direito, não é uma questão de caridade, não é uma questão de estar a dar-se a alguém aquilo que não lhes é devido, é uma questão de tentar colmatar uma injustiça que já não se vai conseguir colmatar de maneira nenhuma, seja o que for que seja dado. E, portanto, o mínimo é garantir as condições de dignidade social. Dito isto, o problema que nós temos aqui no Parlamento Europeu é que de cada vez que tentamos trazer esta questão é-nos dito que isto é matéria de soberania nacional e é uma questão de subsidiariedade e que nós não podemos fazer nada enquanto deputados europeus porque a única
esfera possível de decisão, tratando-se de saúde pública e não havendo competências comunitárias comuns para lidar com estas questões, tem que ser ao nível dos Estados-membros, tem que ser dentro de cada um dos países em que estas questões se têm que resolver. Como o António Minhoto referiu, e muito bem, tem havido muitas tentativas nesse sentido, mas infelizmente elas não passam do papel, não passam de resoluções. E por isso o apelo que a Inês aqui fez, eu também gostaria de me poder associar a ele, aos restantes camaradas dos outros partidos e dos outros grupos, dos outros países, que se possa encontrar uma forma de contornar esta nossa impotência de poder fazer alguma coisa nas instituições europeias, como, por exemplo, encontrarmos uma forma de manifestar solidariedade, um comunicado, não sei, Inês verá qual será a melhor forma, um comunicado, uma resolução. Provavelmente será difícil a resolução pelas razões que a gente sabe, porque precisa do apoio dos outros grupos políticos, porque precisa de uma série de fatores e, além do mais, poderemos ter sempre a velha resposta do costume dizer isto não é matéria de decisão do Parlamento Europeu, portanto, não ser aceito para discussão, mas seja um comunicado, seja uma carta ao governo português, às autoridades portuguesas, seja o que for. Eu gostava de dizer que, obviamente, a parte do Bloco de Esquerda tem toda a solidariedade. Agradecer mais uma vez ao Partido Comunista Português por ter permitido que os mineiros aqui tenham vindo com as suas famílias e que possam expor e denunciar este caso, e dar as boas-vindas ao grupo de cantares do Canto Alentejano de Vila Nova de São Bento. Precisamos mesmo que o Canto Alentejano seja ouvido também aqui em Bruxelas, porque é uma das formas de resistência cultural mais dignificantes, e é a dignidade que estamos a falar, que temos tido no nosso país, e ter estes dois grupos aqui hoje também é a forma de mostrar como as lutas e as resistências se fazem de maneiras tão diferentes, e, portanto, aos trabalhadores das minas de urânio, às suas famílias e à comunidade da Orgeiriça e aos representantes do grupo de Canto Alentejano, queria dizer-vos muito bem-vindos e ainda bem que aqui estão. E para citar um poeta português e escritor, o António Manuel Pina, não é ainda o fim do mundo, é só apenas um pouco tarde. Obrigada. Vielen Dank, Marisa. Und ich gebe, dass sowas in dieser Zeit überhaupt noch möglich ist, die Gefährdung und die Gefährlichkeit von Uran, des Uranabbaus, sind seit Jahrzehnten, mehreren Jahrzehnten bekannt. Ich war erst vor kurzem in einem stillgelegten Uranbergbau in Deutschland, dort wo Uran abgebaut worden ist und das insbesondere in die damalige Sowjetunion verkauft wurde, die Wismut-Gruben, und habe dort sehr wohl gesehen, dass es bis heute noch Nachregelungen gibt, beziehungsweise eine gesundheitliche Betreuung der ausgeschiedenen Bergleute gibt, die ständig kontrolliert werden, ob sich Nachfolgeschäden noch darstellen. Also da ist mir völlig unverständlich, wie man da heute erklären kann, man müsse dazu noch Studien anfertigen, ob das überhaupt einen Zusammenhang gäbe zwischen den Erkrankungen und dem Uranabbau und der massiven, grundlegenden Verletzung von Sicherheitsbestimmungen. Ich möchte aber Ihnen das Wort gerne geben, um in einer Schlussbemerkung auch auf die Fragen vielleicht noch mal mit kurz eingehen zu können, und wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das jetzt tun können. Bitte. Obrigado. Queria, antes de mais, fazer aqui dois pequenos reparos que, por motivos, não estou habituado a estas coisas. Eu ando na vida e isto é mais complicado. Dois agradecimentos, ou dois reparos. Um, como é óbvio, ao Partido Comunista Português, porque sem ele não era possível estarmos aqui, é difícil, temos dificuldades financeiras, agradecemos esse reparo e esse acompanhamento que tem-nos feito, e também, como é óbvio, outros partidos aqui presentes, ao Bloco de Esquerda, que têm acompanhado todo este processo. O outro reparo, mais um bocado sentido, é que eu sei que foram convidados para aqui
para esta reunião, para esta comissão, os restantes grupos parlamentares portugueses. Não é nesta. Desculpa, eu peço desculpa. Peço desculpa, então, se estou a ser injusto, peço desculpa. Sobre as questões que colocaram, eu queria dizer, então, esclarecer algumas questões. Primeiro é de que este nosso passado tem sido uma grande escola para a ciência. Demos um grande contributo ao nosso país, à tese da Maria Matias e a outras Marias Matias em Portugal que têm feito vários mestrado sobre o problema do urânio e da exploração em Portugal. São vários cientistas que têm se preocupado com esta matéria. Contribuímos com fóruns, com debates, com temáticas, onde estiveram representados toda a ciência das diversas instituições, universidades, cientistas, engenheiros, mineiros, médicos, advogados, todos eles têm participado neste trabalho de conhecimento. É um trabalho profundo. Entregaremos um dossiê que trago aqui, em que ajuda a esclarecer algumas questões deste nosso trabalho. Respondendo ali à senhora deputada, é verdade que nós somos solidários com outros países. Temos tido trabalho com outras organizações internacionais, nomeadamente em Espanha, da denúncia e do combate, da unidade e do sacrifício que foi os mineiros em Portugal. É um conhecimento que nós queremos dar à sociedade e ao mundo, para que não mais aconteça minas de urânio com as condições que houve em Portugal. Os técnicos reconhecem que hoje não fariam assim. Crimes ambientais, como, por exemplo, o minério mais pobre era colocado em monte e era regado com ácido sulfúrico, contaminando todo o subsolo e matando todas as espécies e vegetais que durante décadas e décadas vai ser penalizado. Os poços mineiros, para recuperar mais rápido a exploração, eram injetadas na água subterrânea milhares e milhares e milhares e milhares de ácido sulfúrico que vai demorar milhares de anos para separar entre a água e o ácido. Foram crimes ambientais que se cometeu. Hoje a ciência reconhece que cometeu esse crime. A empresa nacional do urânio tinha 66 minas a seu cargo, distribuída em Portugal por vários distritos, regiões, Coimbra, Viseu, Guarda e Alentejo. As populações estiveram expostas porque conviviam entre a mina e a agricultura, entre a mina e a habitação, entre a mina e a exposição. Esta foi a verdade que o Estado quis esconder. A Euratom, em 1986, já alertava o Estado português para como é que devia ser feita a exploração e qual é que devia ser a forma cautelar que os trabalhadores deviam estar abrangidos. Tentou ignorar e, mais uma vez, deixar que o assunto fosse esquecido. Em 2001, o Estado português decreta o encerramento das minas em Portugal. E agora estou aqui, e peço desculpa ao Sr. Presidente, sou também Presidente ambientalista. Foi preciso à ASU, uma associação ambientalista, fazer aqui queixa, na altura, ao Comissário Europeu português, ao Comissário Europeu do Ambiente, de que haviam as minas, que o Estado português queria encerrar as minas e não queria recuperá-las ambientalmente. Essa queixa foi aprovada e o Estado português teve que recuperar e está a recuperar ainda as minas. Ainda não estão todas recuperadas. Um crime dessa situação e do abandono em que as minas estavam eram as crianças que iam tomar banho nas lagoas dessas minas com ácido e radioatividade
Crianças essas que iam para casa junto dos seus pais mostrar as mãos branquinhas, derivado à atividade e ao ácido que comia, a pálpebra da mão, e ficavam brancas, e ingeriam aquela água. O Estado português pretendia encerrar, sem cumprir as normas internacionais, de recuperar as minas que foram alvo de exploração. Continuamos hoje, e já deviam estar em 2013 encerradas, parte delas ainda não estão devidamente encerradas. Lutamos também, eu, como ambientalista, e peço aos meus camaradas mineiros que me perdoam, mas também tenho que aqui usar este direito de fazer queixa contra este Estado em que as minas, e aí sim, não só nos matam a nós, como pode matar ainda mais gente se não tiver intervenção rápida, porque mata a fauna e a flora, dá cabo dos rios, dá cabo de todo o percurso, dá cabo da agricultura, e através dela ingere-se na alimentação, através da pastorícia, através de tudo isto que está envolvido nos recursos, nos percursos da água que as minas brotam. Estas são, penso eu, que algumas